Economia no contexto certo. Boa noite, Brasil, ouvintes da Jovem Pan. Bem-vindos a mais um Sextou, resumo da semana econômica no contexto certo. E essa semana foi uma daquelas. A vitória avassaladora do Donald Trump foi um grande destaque. Foi uma lavada que eu nunca tinha visto antes. As pesquisas estavam todas viajando na maionese. Foi uma goleada tão grande do Trump que ele tá mais poderoso do que nunca. As bolsas dispararam em Nova York. Foi o melhor dia pós-eleição da história. Tudo bateu recorde, foi touro de ouro. O Bitcoin também decolou firme, também bateu recorde, touro de ouro. Foi recorde atrás de recorde. Na sexta-feira, o Bitcoin bateu incríveis $76.400. Touro de ouro, é a máxima histórica. Foi touro de ouro para tudo que é lá nos Estados Unidos. As ações da Tesla, empresa do Elon Musk, o maior apoiador do Trump e que vai ser ministro no novo governo, dispararam e ele lucrou mais do que 100 bilhões de reais em um dia. O dólar também disparou no mundo inteiro, menos aqui. Nos Estados Unidos, o Banco Central ainda cortou os juros dessa semana e o seu presidente disse que não vê alta de juros no ano que vem. E isso trouxe alívio ao mercado. Também foi uma das coisas que ajudou o Bitcoin a disparar. A Inglaterra também cortou juros. A China anunciou o tal pacote de estímulos e foi uma decepção. Fez a Vale afundar na sexta-feira. Pelo menos a Petrobras anunciou dividendo de 17 bilhões de reais e as ações subiram por aqui. A novela do nosso pacote fiscal continuou. Saíram notícias dizendo que ia ser um pacotinho michuruca entre 10 e 15 bilhões de reais. O Haddad negou. O Copom subiu os juros aqui no Brasil de novo para 11,25% ao ano e se mostrou muito preocupado com as contas públicas. Agora o mercado já enxerga a Selic acima de 13% para pagar a chama da inflação. Fora a inflação! E para piorar tudo, hoje a inflação rompeu o teto da meta. No dia da eleição do Trump, um bug do Google que mostrava a cotação do dólar a R$6,20 criou a maior confusão. O dólar nunca chegou nesse valor. A máxima histórica foi R$5,90 em maio de 2020, quando o Covid estava no auge aqui no Brasil. Ai, Covid! A crise política da Alemanha, a maior economia da zona do euro, se agravou e o chanceler demitiu um ministro da Fazenda por lá. O CEO da nossa querida B3, Gilson Finkelstein, deu uma linda entrevista no Roda Viva. Ele se mostrou otimista para 2025, mas destacou a necessidade do governo mostrar compromisso com a responsabilidade fiscal. Eu concordo com ele em gênero, número e grau. Vale a pena assistir a entrevista do Gilson. No fim da semana, depois de passar a semana inteira subindo bastante, o Ibovespa B3 afundou na sexta-feira e terminou a semana praticamente no 0 a 0, logo abaixo dos 128 mil pontos, enquanto o dólar oscilou muito e terminou com mais de 2% de queda, valendo um pouco mais do que R$5,70. Vamos para os pontos que eu separei para o nosso Sextou de hoje. Como fica o Brasil com o presidente Trump? O ex-presidente Donald Trump ganhou as eleições de lavada e vai voltar para a Casa Branca em 2025 mais forte do que nunca. Se o Trump aprovar só um pouco do que prometeu, vai chacoalhar o planeta Terra inteiro. Se ele aumentar as tarifas de importação, vai colocar pressão sobre as finanças do governo americano, mas vai ampliar o crescimento econômico, pressionar mais a inflação e as taxas de juros terão que voltar a subir nos Estados Unidos. Esse protecionismo vai diminuir as exportações da China e do Brasil para lá. Mas, por outro lado, o Brasil pode desfrutar de maior comércio com a China. Por exemplo, a China já substituiu todas as importações de soja dos Estados Unidos pelas brasileiras quando as tensões comerciais aumentaram muito durante a primeira presidência do Trump. Vocês lembram? Agora, isso pode acontecer de novo. Mais um crescimento maior dos Estados Unidos pode puxar os preços do petróleo e ajudar a Petrobras, mas pode pesar na nossa inflação. Mas o Trump também prometeu incentivar mais produção de petróleo nos Estados Unidos e no futuro isso vai injetar mais petróleo no mercado e pode derrubar os preços, né, do ouro negro no médio prazo. Outra promessa do Trump foi cortar os impostos corporativos das empresas americanas, que pode aumentar o lucro delas e, consequentemente, o crescimento dos Estados Unidos, o que atrairia mais dinheiro para lá, que sairia de países emergentes como o Brasil. Isso, o dólar ficaria com isso, o dólar tenderia a subir e gerar mais inflação aqui no Brasil. Os juros por lá teriam que ficar mais altos por mais tempo, o que tiraria a atratividade das ações e de títulos de renda fixa aqui no Brasil.
Brasil. E se ele realmente fizer a maior deportação de imigrantes ilegais da história, como ele prometeu, isso também vai pressionar os preços na América para cima, já que os ilegais ganham salários bem mais baixos. Isso, né, vai atrapalhar o ciclo de corte de juros dos Estados Unidos. As empresas vão ter que contratar pessoas ganhando mais, que vão gastar mais. E se os juros não caem por lá, isso atrai dinheiro daqui para lá. Resumindo, com Trump, o ajuste fiscal no Brasil para cumprir o arcabouço fiscal é mais necessário e urgente do que nunca. Segundo ponto, dobradinha, Trump e Elon Musk. O Trump não foi o único a sair ultra forte das eleições. O Elon Musk, o homem mais rico do mundo, também ficou muito forte. E em seu discurso de vitória, o Trump elogiou várias vezes por vários minutos o Elon Musk. E não foi à toa. O bilionário usou o X, o Twitter, né, a sua rede social, para pedir votos pro ex-presidente, doou 120 milhões de dólares na campanha e ainda fez um esforço adicional nas últimas semanas. Sorteou $1 milhão por dia para novos eleitores de Trump que tirassem o título de eleitor. Em troca, Trump disse que convidaria Musk para fazer parte do governo por um comitê para eliminar o desperdício dos recursos públicos. O empresário também pode se beneficiar da ligação de Trump com a sua SpaceX, aquela empresa de foguete, que já domina o negócio de enviar satélites governamentais para o espaço. Tem também patrocínio da NASA e pode ter mais negócios ainda com a NASA. A Tesla, também fabricante de veículos elétricos do Musk, também deve colher frutos, já que o Trump prometeu diminuir a regulação, né, e aumentar os impostos para carros chineses. A promessa de reduzir impostos das empresas americanas e dos ultra ricos também pode beneficiar o Elon Musk. Ele tem empresa nos Estados Unidos e é ultra rico, né? Só no dia da eleição a Tesla se valorizou mais do que 100 bilhões de reais. Terceiro ponto, pacotinho Michuruca. A novela do pacote de corte de gastos prometido pelo governo para cumprir o arcabouço fiscal continuou até sexta-feira à noite, pelo menos, quando eu tô gravando. O Lula e Haddad, o ministro da Fazenda, se reuniram várias vezes durante a semana, entre eles e com outros ministros que podem ter as pastas afetadas pelo corte de gastos. Mas nada de anúncio do pacote acontecer até sexta-feira à tarde agora. Parece que ficou para a semana que vem. O mercado tá começando a ficar nervoso de novo. Mudaram até o nome. Agora se chama Plano de Ajuste do Arcabouço Fiscal. Saíram relatos de que iam cortar míseros 10 a 15 bilhões de reais dos gastos, sendo que nos cálculos do mercado são necessários pelo menos 50 bilhões de corte dos gastos descontrolados, né? Haddad negou esses valores tão baixos, mas o mercado continua com o pé atrás. Saiu uma matéria, né, dizendo que o pacote está sendo desidratado também, saiu na Folha. Também saíram notícias de que o Lula não quer mexer nos direitos trabalhistas como o seguro-desemprego. Aliás, o presidente Lula aproveitou uma entrevista na Rede TV para dar uma alfinetada no mercado, meio que desvalorizando a importância do pacote. Lula citou a hipocrisia do mercado sobre os gastos e cobrou do Congresso. Falou: não é só tirar do governo. Lula também disse: não posso adiantar porque a gente ainda não concluiu o pacote. Eu estou num processo de discussão muito séria com o governo, porque eu conheço bem o discurso do mercado, conheço a gana especulativa do mercado. Mas e aí? Vai ser pacote ou pacotinho? Quarto ponto, Selic pode ir a 13%. O Copom, o Comitê de Juros do nosso Banco Central, acelerou a alta de juros essa semana e a Selic subiu meio ponto para 11,25 para apagar a chama da inflação. Fora a inflação! Fora a inflação! Além de subir os juros como esperado, o Copom fez um alerta fiscal no comunicado da decisão e disse claramente: é preciso uma política fiscal crível e com medidas estruturais para os juros caírem. Além dos receios fiscais, o Copom também elevou a expectativa da inflação. Isso antes do IPCA, a inflação oficial de outubro, sair na sexta-feira, que saiu acima do esperado. Hoje a nossa inflação está em 4,76 por ano, bem acima do teto da meta, que é 4,5. Com esses avisos, todos, né, de Roberto Campos Neto e da sua turma, o mercado já elevou a projeção da Selic para 13% no fim do ciclo, para apagar a chama da inflação. Nós da XP agora achamos que os juros têm que subir para 13,25 no fim do ciclo de alta para convergir a inflação para o centro da meta, para apagar a chama da inflação. Fora a inflação! Fora a inflação! Seriam mais 4 altas de meio ponto percentual nas próximas 4 reuniões. A Quantitas está mais pessimista, acha que os juros têm que subir para 13,5 para apagar a chama da inflação.
Ó, aí depois que saiu o IPCA, as apostas na nossa querida B3 fecharam na sexta-feira mostrando 100% de probabilidade de uma alta de 75 bips na reunião do dia 11 de dezembro para apagar a chama da inflação. Fala, inflação! E eu não preciso lembrar ninguém, né? Se os juros sobem, a bolsa cai. Quinto ponto, touro de ouro no Bitcoin. Além do Donald Trump e do Elon Musk, o Bitcoin também brilhou com a eleição presidencial nos Estados Unidos. Bateu uma nova máxima, um novo recorde, um novo touro de ouro. $76.400. O Trump falou que vai transformar os Estados Unidos na capital cripto do mundo e ainda prometeu fazer reservas federais na criptomoeda. Vai comprar Bitcoin pro governo. E a nossa querida B3 também bateu recordes com a eleição americana no Bitcoin. O volume negociado de contratos futuros de Bitcoin Bitfut, né, que foi lançado em abril na Bolsa do Brasil, explodiu na quarta-feira, quando foi confirmada a vitória do Trump. Mais de 10 bilhões de reais foram negociados, expressivos 145.350 contratos. Foi touro de ouro no volume e touro de ouro no valor. Bateu R$437.980 cada Bitcoin, subiu 8,70%. O Bitcoin brilha e a nossa querida B3 brilha junto. Ai, Torinho! E na semana que vem, o presidente da Argentina, Javier Milei, vai ser o primeiro presidente a ser recebido pelo Trump depois da vitória esmagadora nas eleições americanas. Vai ser nos dias 14 e 15. Ele vai ser o orador na Conferência de Ação Política Conservadora na luxuosa mansão do Trump de Mar-a-Lago, em Palm Beach, na Flórida. Ele também vai se encontrar com o futuro ministro Elon Musk, o homem mais rico do mundo, que vai ser ministro do país mais rico do mundo, que prometeu investir e muito na Argentina. Além disso, a gente vai ter dados importantes nos Estados Unidos que vão ser divulgados, como a inflação ao consumidor, inflação ao produtor, além de vendas do varejo e produção industrial. E tem uma chuva de dados na China. Por aqui vai ter a ata do Copom e o IBCBR, uma prévia do PIB, além de vencimento de opções na nossa querida B3 de sexta-feira. É feriado! Eu sou Pablo, boa noite! Ai, Torinho! Economia no contexto certo. Certo!